Isso é essencial para um mercado de trabalho mais justo, mais equilibrado. E, por fim, em caso de dúvidas ou situações complexas, é essencial que ambas as partes procurem uma orientação jurídica especializada. É só um adendo que antes da reforma trabalhista já ocorria essas situações de um acordo feito entre o empregador e o empregado, mas ele era ilegal. 10 dias corridos para qualquer tipo de demissão. Caso a empresa deixe de pagar dentro desse prazo, precisa pagar uma multa para o trabalhador, que é no valor de um salário. Olá, meu nome é Marcos, seja bem-vindo a mais um episódio da Central do Direito. Hoje vamos conversar sobre um tema que gera dúvidas em praticamente todo mundo que trabalha com ou sem carteira assinada: a demissão e verbas rescisórias. Olá, eu sou Priscila Pinheiro e para esse papo a nossa convidada é a Luana Custódio, advogada com atuação em Direito do Trabalho, pós-graduada em Direito e Processo Civil, que vem se destacando na área com uma atuação relevante no escritório Esteves e Aranega. Ela vai nos ajudar a entender de forma clara e objetiva como funcionam os direitos do trabalhador no momento do seu desligamento. Seja muito bem-vinda à Central do Direito, doutora Luana. Obrigada pelo convite, boa tarde. Doutora, vamos lá. Começando com quais são os tipos de demissão previstos na legislação trabalhista? Os tipos de demissão previstos na legislação é a demissão sem justa causa, a demissão com justa causa, o pedido de demissão, a demissão por acordo e a rescisão indireta. Doutora, e quais são os tipos de verbas que os trabalhadores têm direito de receber em cada uma dessas demissões? Então, começando pela demissão sem justa causa, que é quando o empregador ele manda o empregado embora sem um motivo justificado. Neste caso, ele precisa pagar o aviso prévio, o saldo de salário proporcional aos dias trabalhados, o 13º salário proporcional, as férias proporcionais ou vencidas mais 1/3, 40% sobre o FGTS e a liberação das guias de seguro-desemprego, caso ele preencha os requisitos. Bom, temos também a demissão com justa causa, que é quando ocorre uma falta grave pelo empregado. Nesta modalidade de demissão, que é prevista no artigo 482 da CLT, como o ato de improbidade, que é uma conduta desonesta, uma incontinência ou um mau procedimento, que é uma conduta ilegal ou imoral, a desídia, que é o famoso corpo mole, o desleixo, a preguiça. Temos também a embriaguez habitual ou em serviço, o abandono de emprego, dentre outros. Neste caso, ele recebe somente o saldo de salário e as férias vencidas, mais 1/3. Tem também o pedido de demissão, que ele foi introduzido na reforma trabalhista em 2017. Esta modalidade permite que o empregador e o empregado eles entrem em um acordo para colocar fim no contrato de trabalho. Nesta modalidade de demissão, ele tem direito a receber metade do aviso prévio, metade da multa do FGTS, 13º salário proporcional, férias proporcionais mais 1/3, o saldo de salário também. Só um adendo que antes da reforma trabalhista já ocorria essas situações de um acordo feito entre o empregador e o empregado, mas ele era ilegal. O empregado pedia para que o empregador mandasse embora e ele devolvia a multa, mas ele recebia ali o seguro-desemprego. Então, por essa prática reiterada, que a legislação trouxe essa previsão. Por fim, temos a rescisão indireta, que é quando a empresa descumpre as cláusulas contratuais. Então, seria como se o empregado demitisse a empresa. Porém, isso ocorre quando o empregador deixa de pagar os salários, condições de trabalho inadequadas. E, recentemente, o TST editou uma OJ que prevê que o não recolhimento do FGTS também é prática para rescindir o contrato de trabalho. Entendi. Doutora, qual que é o prazo legal para o pagamento de todas essas verbas rescisórias? Acho que todo mundo que sai de um vínculo de trabalho já fica todo receoso, né? Pensando nisso. Quando chega, qual que é normalmente o prazo legal disso? 10 dias corridos para qualquer tipo de demissão. Caso a empresa deixe de pagar dentro desse prazo,
precisa pagar uma multa para o trabalhador, que é no valor de um salário. Doutora, uma outra dúvida que eu acho que é muito corriqueira é em relação ao aviso prévio. Quem decide se ele vai ser indenizado ou se esse aviso prévio vai ser trabalhado? Quem decide é o empregador. Então, via de regra, o aviso prévio ele é de 30 dias, acrescido de 3 dias por ano trabalhado, limitando a 90 dias. Então, o máximo que o empregado vai cumprir de aviso prévio, independente do tempo que ele tenha permanecido na empresa, são de 90 dias. Certo. E durante esse aviso prévio, o trabalhador tem direito a reduzir a jornada, a ter menos horas trabalhadas? Existe isso? Existe esse direito? Sim, se a demissão for sem justa causa. Ele pode reduzir 2 horas diárias durante o cumprimento do aviso prévio, ou ele pode sair 7 dias antes do término do aviso, pois entende-se que ele precisa desse período para poder procurar um novo emprego, tendo em vista que não foi ele quem deu fim ao contrato de trabalho. Certo. Doutora, em relação a nesse momento da rescisão dos acertos, né, é possível que o trabalhador ele saia devendo para a empresa? De repente, um adiantamento salarial ou até algum prejuízo que ele tenha causado para a empresa ainda não foi resolvido. Como fica essa situação onde o trabalhador ele deve para a empresa? Como fica isso no momento da rescisão? Olha, a resposta depende. Tá bom. No caso, se ele pegou algum adiantamento salarial, pode ser descontado nas verbas rescisórias, mas precisa ter a concordância dele para que isso aconteça. E referente ao prejuízo, é da mesma forma. Precisa ter a concordância, porém, se o prejuízo tiver ocorrido por dolo, ou seja, intencionalmente, pode realizar o desconto. Mas ele não pode sair da empresa devendo algum valor, então presume-se a quitação. Então, ele vai descontar ali nas verbas rescisórias, mas ele não pode ir embora e ficar devendo algum valor para a empresa. Entendi. E durante esse período do aviso prévio, dá para desistir? É possível cancelar essa demissão de alguma forma por alguma iniciativa de uma das partes? Sim, é possível. Se ambas as partes concordarem, cancela e o contrato de trabalho volta a vigorar como foi pactuado anteriormente. Normalmente, certo. E em relação ao período de contrato de experiência, muitas pessoas ingressam no trabalho e ali no registro a contratação ocorre através do contrato de experiência nessa fase inicial. É possível que a rescisão aconteça também no período de experiência? Sim, se for iniciativa do empregador encerrar o contrato de experiência, o que acontece? Ele precisa pagar uma indenização para o empregado, além das verbas rescisórias que ele teria que pagar. Essa indenização, ela é metade do valor que falta para encerrar o contrato de experiência. Ou seja, se faltam 10 dias para o encerramento, o empregador precisa pagar 5 dias a título de indenização para o empregado. Mas uma curiosidade é que ao contrário também acontece. Se for o empregado que pedir a demissão nesse período de experiência, a empresa desconta dele a metade do salário, esses dias restantes. Situações em que o trabalhador está no modo de estabilidade, né? Como no caso de gestante ou depois de um acidente de trabalho, a empresa pode demitir nesses casos? Pode, se for por justa causa, de acordo com o artigo 482 da CLT. Então, se a empresa fizer essa demissão sem a justa causa, vão ter que pagar uma multa ou uma indenização. E essa indenização, ela é no valor do saldo de salário dos meses restantes que faltavam para finalizar a estabilidade, além de outras verbas trabalhistas também. Certo, até o valor que seria o período final dessa estabilidade, né? Isso. Legal. Doutora, eu acho que uma dúvida muito recorrente é em relação às verbas rescisórias, no sentido de saber se elas estão corretas ou não. Até para os advogados que são da área trabalhista, né, são muitos detalhes que precisam ser verificados ali no momento da rescisão para entender se essas verbas estão corretas ou não. Como que o trabalhador ele consegue fazer essa conferência? Como ele consegue saber se o que ele está recebendo ali no momento da rescisão, sobre as verbas rescisórias, se está correto esse valor? Então, é interessante ele dar uma olhada ali no contrato de trabalho, pedir o TRCT, uma cópia do TRCT,
para poder conferir a data de admissão, de demissão, se certificar se todas as verbas conforme a demissão que ele teve, se foi uma demissão sem justa causa, com justa causa, se ele recebeu todas as verbas proporcionalmente. Agora, se ele tiver muitas dúvidas, aí precisa realmente procurar um advogado trabalhista para estar se certificando. Doutora Luana, deixe suas considerações finais sobre esse tema tão importante e relevante aí na área trabalhista. Então, a rescisão contratual, ela deve ser vista não apenas como um fim, mas também como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Isso é essencial para um mercado de trabalho mais justo, mais equilibrado. E, por fim, em caso de dúvidas ou situações complexas, é essencial que ambas as partes procurem uma orientação jurídica especializada. Doutora, queria agradecer muito a sua presença, elucidar muitas questões técnicas específicas que a gente tinha voltadas para a área trabalhista. Acho que consegui entender muito mais aqui. Não pretendo me demitir tão cedo, mas eu consegui captar muita coisa, muita informação interessante que eu não sabia. A gente está de portas abertas para falar de outros assuntos, expandir ainda mais sobre esse tema. E muito obrigado pela sua participação e até mais. E para você que chegou até aqui, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e escreve aqui embaixo o que você achou dessa conversa. Me dê sugestões do que você quer ver aqui na Central do Direito e um abraço!